Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do mini curso de HTML e CSS. Eu sou o Alex e hoje a gente vai estudar sobre um conceito de regra geral, tá? Dentro do CSS. Se você prestar bem atenção, vou dar aqui um zoom, existe essa borda e que essa borda ela não é algo interessante que se tenha no nosso documento, tá bom? Então, indo para o CSS, continuando o documento que nós temos, acima aqui de H1, eu vou colocar um asterisco. Esse asterisco é um seletor que indica que nós estamos aplicando a todo o documento todo um conjunto de regras, tá? Então, tudo que eu colocar aqui como regra nesse asterisco, ele vai servir para todos os conteúdos, tá? Para todos os elementos. Por um exemplo, como exemplo aqui, eu vou colocar um color e eu vou colocar que esse color vai ser esse violeta, tá bom? Então, a gente vai ver que não no H1, tá? Nem no parágrafo e nem nas ancoragens vão estar com o violeta. E eu vou dizer o porquê assim que a gente der uma inspecionada lá no nosso documento do nosso navegador, tá? Vou vir aqui, vou diminuir agora e veja, tudo o quanto não foi aplicado a regra de vermelho, verde e essa corzinha aqui aproximado de preto, tá? Tirando o expand Alex, está com a cor violeta, ok? Isso porque, como eu tinha falado no começo, o CSS ele é lido de cima para baixo, em cascata, ok? Inclusive, o nome CSS eu vou colocar aqui como um comentário, tá? Que o comentário em CSS é diferente do HTML. No HTML nós temos nesse formato aqui, tá? E a gente coloca o comentário dentro dele e fecha, finaliza dessa forma, tudo bem? Porém, em CSS nós temos esse formato, que é uma barra, um asterisco e uma barra. E para facilitar esse comentário, a gente pode estar segurando Ctrl e ponto e vírgula, tá? Tanto para o CSS como para o HTML. E o CSS ele é um acrônimo de Cascade Style Sheet, tá? Que é folha de estilo em cascata. Então, estou dizendo que aqui, nesse momento, todas as cores vão ser violeta. Mas quando eu chego na linha 5, eu tenho um seletor de H1 que muda a regra para os H1. E na linha 9 eu começo com o seletor de P de parágrafo que muda a regra agora, dizendo que ele vai ter essa cor em todos os parágrafos e nas ancoragens um verde, tudo bem? Mas a gente precisa eliminar as margens e eu vou colocar margem 0, tá? E quando eu voltar para o meu navegador, olha só, tá bem encostadinho, diferente do que estava antes, tá? Tá tudo encostado. Vou voltar para o CSS e vou dizer também que toda a fonte, tá? Fonte family, ele vai aplicar a mesma regra, sans serif, tá? E aí eu posso muito bem estar tirando essa fonte family do parágrafo e posso estar tirando a fonte family da ancoragem, tá? Tirei e eu estou aplicando uma regra geral. Lá no navegador estão todos com a mesma fonte sans serif, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui com esse conceito de regra geral, usando o asterisco para selecionar todo o documento o HTML e aplicar uma regra ou um conjunto de regra único para todos, tá ok? A gente se vê na próxima aula.